Salve! Vamos utilizar como nosso ambiente de estudo, a partir de agora, nosso consultório médico virtual. Estamos em pandemia, não podemos ir para o HU, para a nossa sala de consulta. Então, criamos uma nova para vocês. É este ambulatório que está aqui atrás de mim e que vamos utilizá-lo nas nossas práticas do dia a dia. Espero que esse consultório seja agradável a vocês. Vamos nos ambientar a ele, porque ali nós teremos tudo que nós precisamos para poder nos trabalhar de forma efetiva. Saudações, meu nome é Ida Aragão, sou professor da disciplina de Propedêutica Médica 1, Departamento de Medicina da Universidade Federal do Sergipe. Vamos começar hoje a avaliar a anamnese. E vamos começar por dois itens que são muito importantes, que são a identificação e a QPD. Aparentemente são procedimentos simples, porém há de se considerar que o ato médico, na sua formação de anamnese, ele exige muito mais que um simples diálogo com o paciente. Trata-se de um processo de interpretação de informação. Portanto, todas as palavras que serão utilizadas pelo paciente deverão ser trabalhadas de forma plena, no sentido de um médico interpretar exatamente o que o paciente está dizendo. Caso isso daí não seja feito, nós teremos uma dificuldade por parte do médico de entender efetivamente o que se passa com o paciente. A partir daí, todo o processo de diagnóstico será comprometido. Em aula anterior, vocês viram a importância de interpretar as palavras. Quando o paciente utiliza uma palavra, seja ela um termo técnico habitual, seja uma palavra da sua cultura, o médico tem que tentar entender explicitamente o que existe atrás daquele termo, e não o que o médico acredita que seja. Essa vai ser a dificuldade de vocês agora no processo da anamnese. Então vamos começar. A anamnese, segundo definição, é você reconhecer, individualizar a pessoa com um objeto. Isso é reconhecer. Isso é identificar. Portanto, a nossa identificação na propedêutica passará por esse mesmo processo. Nós deveremos avaliar o nosso paciente, tentando individualizá-lo. O mesmo ocorrerá no processo da anamnese. No item identificação, nós vamos tentar individualizar o paciente. Ou seja, quem é esse paciente dentro do universo de pessoas que são atendidas por vocês. Se conseguirmos fazer esse processo de individualização, nosso paciente passará a ser único. E aí, todas as nossas ferramentas médicas serão utilizadas em prol da sua saúde física, mental, corpórea, denotando efetivamente o termo de saúde de uma forma mais genérica. Vamos começar então. Se eu preciso identificar meu paciente, portanto, isolá-lo do ambiente, tornando-o único, a primeira coisa que nós vamos fazer é saber o seu nome. Perguntar o nome do paciente. E a pergunta que deve ser feita simplesmente é: qual o seu nome? Um segundo item que nós devemos entender é a idade. Então, perguntamos a idade do paciente. Vamos saber qual o seu endereço, portanto, onde ele mora, onde ele reside naquele momento. Sabendo onde ele reside, nós precisamos saber onde ele nasceu. Portanto, qual a sua naturalidade. E, ao mesmo tempo, nós temos que saber de onde ele veio, portanto, qual a sua procedência. Aí vocês vão dizer: puxa, mas ele veio de casa. Não necessariamente, porque eu posso ter alguém que mora no interior do estado, mas que provém de Aracaju porque ele está aqui a trabalho. Então, essa informação tem que ser detalhada. Outro item que é muito importante é a profissão do paciente. Esse paciente ele trabalha em quê? Não só na atividade atual, mas também nas atividades anteriores. Porque isso implica necessariamente em compreender quais são os riscos ocupacionais aos quais esse paciente esteve submetido durante um período de tempo que pode ser curto ou pode ser longo. A religião
também é outro item importante. A religião é uma fonte de esperança, é uma fonte de conforto, é uma fonte de perspectiva de vida para alguns pacientes. Portanto, conhecer a religião implica em tentar entender a fortaleza que está por trás desse paciente e também os limites que a própria religião impõe a esses pacientes. Então, quando eu for tratá-lo, mais adiante, após uma hipótese diagnóstica bem elaborada, eu vou ter que respeitar os limites deste paciente, limites sociais e inclusive religiosos. Outro dado que é muito importante que a gente observe é o estado civil do paciente. Este paciente, ele vai se identificar como solteiro, casado, viúvo, separado. E vocês vão ter que interpretar o que isso daí significa, como nós vamos ver um pouco mais adiante. E, finalmente, perguntar sobre o sexo do paciente. Mais uma vez, é importante chamar a atenção para o fato de que a palavra isolada não tem muito sentido. E, ao mesmo tempo, também volto a chamar a atenção para que a impressão do médico não seja carimbada no paciente. Portanto, a pergunta objetiva sobre o sexo do paciente deve ser feita de forma objetiva, respeitosa, para que o paciente lhe responda. Agora, eu quero propor para vocês o seguinte: vocês vão parar o vídeo em um determinado instante e vão assistir a consulta médica que eu vou apresentar para vocês. Observem, ouçam, se ponham no lugar do médico e tentem escrever em um papel, conforme nós já discutimos sobre prontuário médico, tente criar o seu prontuário médico desta consulta. Ok? Parem o vídeo agora e retornem daqui a pouco. Bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é João da Silva. Qual a sua idade, senhor João? A minha idade? 56 anos. Qual o endereço do senhor? Olha, eu moro aqui na rua Duque de Caxias, no bairro Getúlio Vargas, número 46. Seu João, o senhor veio de onde? Ah, doutor, eu vim lá de minha casa mesmo. Certo, seu João, muito bem. E o senhor nasceu onde? Ah, doutor, eu nasci lá em Santa Rosa de Lima, aqui em Sergipe. Seu João, o senhor trabalha em quê? Eu sou pedreiro, doutor. O senhor tem religião? Sou católico. E qual é o seu estado civil, seu João? Doutor, eu sou solteiro. Seu João, qual é o seu sexo? É o quê, doutor? Seu sexo, seu João. Doutor, eu sou homem. Seu João, o senhor prefere namorar com homem ou namorar com mulher? Doutor, tá me estranhando, doutor? Tá vendo não? Sou macho, doutor. Eu gosto de mulher. Fizemos a parte inicial, que é a parte de identificação do paciente. O médico perguntou tudo isso que eu coloquei para vocês agora há pouco. Então vamos tentar analisar. Nome. O paciente falou o seu nome. O que pode haver em dúvida em relação ao nome do paciente? O que vocês colocaram aí? Então vamos analisar. Se eu pergunto o nome do meu paciente, a primeira coisa que eu tenho que imaginar é o seguinte: este nome que ele está me dando é o nome oficial, o nome cartorial, ou é o nome social que ele utiliza? Se ele utiliza o nome social, qual o nome social que ele utiliza? E mais, por qual dos nomes ele deve ser tratado, porque ele deseja ser tratado por este nome? E aí eu vou dar um exemplo. Um paciente que seja travesti, onde ele está travestido, naquele momento da consulta, e ele quer ser tratado pelo nome social que ele adota. Ainda que o nome oficial esteja lá gravado, se o paciente deseja ser tratado por seu nome social,
Você deve registrar isso no seu prontuário. E isso deve ser considerado em relação à sua consulta, porque isso faz parte de um processo de humanização. Afinal de contas, respeitar a identidade do paciente é o princípio primordial no respeito à humanidade do meu paciente. Segundo ponto é a idade. Nós estamos no Nordeste, uma área que tem uma história própria. Se pegarmos indivíduos mais antigos, a idade do paciente não necessariamente corresponderá à sua idade verdadeira, porque era um hábito no passado as idades serem alteradas, seja por interesse próprio, seja por uma necessidade. Por exemplo, o indivíduo que nascia e passava 2 ou 3 anos para ser registrado, porque havia uma dificuldade de executar esse procedimento cartorial. E algumas vezes os pais juntavam 1, 2, 3 filhos e registravam tudo no mesmo dia, fazendo com que as idades fossem misturadas. Então não será estranho você pegar indivíduos com diferenças de idade entre a real e a dita de 2, 3, 4 anos. 5 anos de diferença. Então é necessário que, ao dizer a idade, você questione ao paciente se essa é a idade real ou se é uma idade cartorial registrada em tempos posteriores ao que deveria ter sido registrado efetivamente. O endereço é outro dado importante. Na nossa realidade do hospital universitário, vocês verão com muita frequência o paciente dá um endereço. Eu moro na Palestina, na rua tal, aqui em Aracaju. Mas se vocês pararem e tentarem compreender o que está sendo dito nas entrelinhas e perguntarem ao paciente se esse é o endereço real, provavelmente vocês irão ouvir com muita frequência que este endereço é o endereço da filha, do parente, de um primo, de um amigo, porque é o endereço que eles pegam e utilizam no registro do hospital universitário, porque muitas vezes eles julgam que é mais fácil conseguir a consulta com o endereço aqui da cidade. Então, ou mesmo pela facilidade de acesso. Não possui um serviço de correio efetivo no seu povoado, não possui uma linha telefônica efetiva, internet. Então, todo o contato é feito com esse endereço aqui de Aracaju e é retransmitido para eles através de seus parentes, amigos ou consortes. Desta maneira, é importante que vocês entendam que, ao dizer o endereço, vocês devem perguntar se esse endereço efetivamente corresponde ao do paciente. Se assim o for, registra. Se ele disser que não, então você registre que aquele endereço pertence a... Então diga a quem é este endereço. E procure saber qual o endereço real do paciente. O mesmo procedimento é em relação à naturalidade. O fato de eu morar em Aracaju não implica que eu nasci em Aracaju. Então procure saber onde a pessoa nasceu. Quanto tempo ficou na sua localidade? E quando ela se mudou? E há quanto tempo está no endereço atual? Porque esse é um dado epidemiológico. Então, pessoas que moraram na Amazônia a vida inteira, cujo endereço hoje é em Aracaju, está aqui há um mês, ela pode trazer consigo, por exemplo, a febre amarela, que não é típica da nossa região, mas que ela tem adquirido lá na região da Amazônia. Então, o endereço de Aracaju pode esconder a possibilidade desse diagnóstico. A procedência é outro dado importante em relação à localização do paciente no ambiente geográfico. Procedência significa dizer de onde a pessoa veio naquele momento da consulta. Portanto, ela pode ter vindo de casa, portanto, do seu endereço original. Ela pode ter vindo do endereço onde ela está albergada naquele momento. Ou simplesmente ela pode ter chegado de viagem de uma outra localidade e vindo para aquela consulta. Ela pode ter vindo, por exemplo, do seu trabalho. É uma pessoa que trabalha na indústria do petróleo, está trabalhando sediado na África, mora em Itabaiana, o endereço pode ser aqui de Aracaju, mas ela veio da consulta partindo da África. Então ela traz consigo toda a epidemiologia que ela está exposta no continente africano. A profissão
é outro dado muito importante. Vocês entendam uma coisa. A profissão tem consigo riscos inerentes a cada atividade. Então vocês vão perguntar para o paciente da profissão e ele vai dizer, eu trabalho em uma indústria de azulejo. Essa resposta é muito pouco para que nós compreendamos o que significa o risco ambiental e o risco trabalhista, melhor dizendo, para esse paciente. Por quê? Porque ele pode ser uma pessoa que trabalha na indústria de azulejos, mas que ele é um vendedor. Portanto, ele está circulando pela cidade o tempo inteiro. É diferente do mesmo trabalhador que trabalha na mesma fábrica de azulejos, porém na linha de produção diante de máquinas, exposto a poeiras, a ruídos, a máquinas de compressão. E é diferente de outro funcionário na mesma fábrica de azulejo que trabalha no escritório como digitador, como secretário. São riscos distintos, trabalhistas, aos quais os pacientes estão expostos, mesmo trabalhando todos eles na mesma fábrica. Portanto, não é suficiente para nós que o paciente registre apenas o elemento maior da sua área de atuação. É imperativo que nós entendamos qual efetivamente é a sua função neste processo do trabalho. A religião também é outro dado que precisamos compreender melhor. Nós estamos no Brasil, portanto, um país altamente complexo em termos de religião, onde o embrincamento das religiões se faz a todo instante, em todos os aspectos, em todos os limites da nossa sociedade. Portanto, definir qual a linha de religião desse paciente vai ser importante. Porque eu tenho que compreender quais são os limites em que ele está posto. Algumas religiões não permitem determinados hábitos, como por exemplo a atividade no sábado. Outras não permitem o consumo de determinados alimentos, como carne de porco. Outras não permitem determinados comportamentos sociais. Porém, o ser humano é um ser falho. Então, o indivíduo dizer que a sua religião não permite determinado comportamento não implica necessariamente na não execução desse comportamento por nosso paciente. Então é preciso que nós entendamos qual o padrão religioso em que ele está contido, qual o seu vínculo efetivo de religião, se efetivamente ele é alguém que participa do processo religioso, daquela sociedade, daquele elemento social em que a religião cria, se ele de fato é um seguidor, se ele obedece, ou se simplesmente ele está ali por uma conveniência que lhe é particular. Chamando a atenção que não cabe ao médico executar a crítica ou o julgamento se o paciente está certo ou se está errado. Essa informação ela é necessária pura e simplesmente para que nós possamos formular uma hipótese diagnóstica e não para julgarmos o nosso paciente. O estado civil é outro dado que é muito complexo em nossa sociedade. Habitualmente vocês vão ver respostas do tipo casado, solteiro, viúvo, separado. Essas serão as respostas habituais. Mas isso não implica necessariamente na compreensão dessas relações interpessoais conforme nós entendemos. Por exemplo, o sujeito pode ser casado, mas ter relações extraconjugais. Mas ele é um religioso. Eu não estou aqui para julgar se a religião permite ou não, se é correto ou errado. Mas é minha obrigação compreender quem é este indivíduo que está na minha frente e quais os seus hábitos. Eu posso ter um paciente, é muito comum, eu tenho um paciente que se diz solteiro. Ele é solteiro, mas ele convive com a mesma pessoa há 20 anos. Tem filhos, muitas vezes tem netos, mas se identifica como solteiro. Mas por quê? Porque ele não conseguiu, seja por desejo próprio do casal, individual ou por inúmeras dificuldades, mas ele não tem aquilo que ele chama de papel passado. Portanto, não há um registro
o registro oficial daquele relacionamento. Portanto, ele se identifica como solteiro. Alguns se identificam como solteiro, mesmo tendo uma relação, porque ao identificar-se como solteiro, ele se sente livre para buscar outras relações fora daquilo que para nós seria um relacionamento estável. O indivíduo que se diz viúvo, efetivamente, na nossa cabeça primária, pode imaginar, bom, se ele é viúvo, então a vida sexual dele, a vida social dele se extinguiu. Isso não é uma verdade. A pessoa viúva, ela tem uma vida. E quando você vai observar, é uma vida que algumas vezes tem, inclusive, uma relação estável em andamento há algum tempo. O separado é aquele que se separou, né, que buscou caminho diverso daquele parceiro ou parceira em que houve um compromisso. Esse separado, esse divorciado, também vocês tentem entender qual a denominação que ele está utilizando, o que isso significa. Ser solteiro também não significa, nas palavras de vocês, ser um pegador. Certo? Ser religioso não significa não ter vida social ou vida sexual. E outra coisa importante, muito importante, é que ao questionar sobre o estado civil, vocês questionem quem é o parceiro. Porque isso daí vai alimentar o próximo questionamento, que é sobre o sexo do paciente. O sexo é como ele veio ao mundo, segundo a sua genitália. Mas ele pode ter um sexo e ele se identificar como um homem, ou como sexo masculino, porém, ele tem uma relação homossexual. Ou ter relações com mais de um sexo. E o gênero dele não se identificar necessariamente com o sexo. Portanto, o estado civil, além de entender se é solteiro, casado, viúvo, separado, ou todas as variações possíveis, você tem que saber quais são os parceiros. E mais uma vez eu volto a insistir, não cabem críticas aqui ao paciente. Os meus valores não podem ser colocados à mesa para julgar o meu paciente. Eu não estou perguntando para julgar o meu paciente. Eu não estou perguntando por curiosidade. Eu estou perguntando porque este tipo de relacionamento vai ser importante na epidemiologia da hipótese diagnóstica que vou formatar mais adiante. Por exemplo, se eu tenho uma relação sexual, eu mudo as vias sexuais. E aí eu posso ter geração de lesões, eu posso ter riscos outros aí envolvidos. Compreendido isso, a pergunta que vai surgir é, certo, mas eu estou entrando na intimidade do meu paciente numa primeira consulta? E se o paciente negar? Ele pode esconder as informações. Ele pode não revelar o seu real estado civil. Ele pode não revelar necessariamente o seu sexo. Ele pode não revelar os seus parceiros. E aí, como fica? É direito do paciente não revelar seus segredos. Apesar de que sejam informações que são relevantes para nós médicos, na construção da nossa hipótese diagnóstica, é direito ético do paciente não revelar determinados temas que ele julgue que sejam sensíveis. E como fica, então, esta relação? Esta relação deverá ser construída pelo médico. É a relação médico-paciente, onde o médico deverá mostrar ao seu paciente que, de fato, ele é digno de respeito e ele precisa confiar no seu médico. Isso pode ser feito na primeira consulta, na segunda, na terceira, ou quantas consultas forem necessárias.